coloquei uma meta. Eu falei assim, eu quero ganhar 10 mil reais. Muito diferente tu vir de um lugar em que tu não tem ninguém ali como referência, principalmente sendo mulher, Patrick. É muito difícil a gente se manter assim no estudo, né? O meu pai, ele é eletricista. A minha mãe, ela trabalhava como doméstica, né? Fiz diária já com a minha mãe. Uma criação muito simples. Eu usava roupa usada. Mas mesmo nesse cenário, Patrick, eu sempre vi o meu pai e a minha mãe me incentivando muito a estudar. O dia que acabava o gás que eu estava estudando, eu falava, caramba, bicho, parece assim que eu sou inútil. Eu queria dar mais qualidade de vida, não só para mim, mas para minha família também, né? Quando a gente é concurseiro, a gente tem que calçar a sandalinha da humildade. Para não gastar muito tempo, eu conseguia estudar mais. Todo dia eu almoçava coxinha. De manhã eu chegava mais cedo, pegava um ônibus e ia resolvendo questões no ônibus. Então era um cansaço, Pedro, que era a semana toda estudando muito. Então eu era muito insegura. Porque eu também não deixava essa insegurança me paralisar. Eu continuava, entendeu? Quando eu olhei os 10 mil, eu acho que meio passa uma história assim na nossa cabeça de, olha, cara, eu consegui. Meu nome é Vanessa Alves Duarte do Monte, eu tenho 30 anos e atualmente eu sou analista legislativo na Assembleia Legislativa do Amapá. Fala pessoal, estamos iniciando mais um episódio do Além Digital e hoje nosso convidado é muito especial, é a minha cunhada, é a Vanessa. Agradeço, Vanessa, ter aceitado esse convite. E é a primeira mulher que estamos trazendo aqui, emblemática e significativa para mim, né? Porque eu acompanhei de perto um pouco a tua história, vou conhecer muito mais agora e dizer que hoje é uma história de superação, de resiliência, de força de vontade, que são coisas que eu vi em ti, né? E vejo até hoje, essa tua dedicação, essa tua garra e dizer o quanto eu te admiro por isso, né? Espero que as pessoas também passem e já te admiram, né? Mas que conheçam um pouco mais da tua história, possam te admirar mais e se inspirar, né? Nessa tua história. E hoje a gente está aqui no Novo Horizonte, né? Em Macapá, que foi o lugar onde tu cresceu, né? Onde tu viveu grande parte da tua vida. E vamos começar por aí. Pela tua infância, pela Vanessa que cresceu aqui nessas ruas, né, do Novo Horizonte. E tu até me disse, né, que hoje assim, tá até asfaltado, né, tá bonito, né, mas nem era assim. Hoje tá bonito, né, até uns 2 anos atrás aqui ainda era tudo sem esses blocos, né, que é o tipo que a prefeitura tá trabalhando agora, então era no chão mesmo, não tinha essas casas, né, eu me mudei pra cá, eu tinha 5 anos de idade, né, então tudo aqui foi muito construído, aqui era só mato. A gente brincava aqui, fui criada aqui, né? Foi uma infância bem simples assim, né? Sim, foi uma infância bem simples. Eu já morei lá bem no extremo do Novo Horizonte, né? Depois vim pra cá. E aí fui criada minha infância toda aqui, a minha adolescência, saí daqui quando já era servidora pública, né? Então eu estudei nas escolas aqui do bairro e toda a minha infância foi aqui mesmo. Eu nem saía muito, né? Andar de ônibus, assim. Eu que era longe de tudo. Era tudo vivido muito aqui no bairro mesmo, dentro do bairro. A minha vida mesmo foi assim, dentro desse bairro, né? Não tinha passeio, Tem um cachorro aqui. Não tinha nada, era tudo vivenciado aqui no bairro mesmo. E tu estudou numa escola pública, né? Daqui do bairro mesmo? Foi ensino fundamental e médio, foi aqui? Sim, eu estudei aqui no bairro, na Escola Maria Isabel, meu ensino fundamental, né? Aquele início ali no ensino fundamental 1, ensino fundamental 2. Depois eu já fui concluir, na verdade, o ensino fundamental 2 e o ensino médio na Maria do Carmo, que é a escola aqui no Jardim 2, que é o bairro próximo aqui. E o pessoal vai querer saber, né, se a Vanessa era uma boa aluna aí nesse período. Então, eu acho que eu não era uma aluna ruim, né? Principalmente hoje que eu lido com o ensino, né? Eu não era uma aluna ruim, não. Eu era uma aluna bem obediente. Só que o que acontece, Petro? Que eu tirava notas boas, eu nunca fiquei em recuperação, eu nunca tirei nota vermelha. Só que o estudo numa escola não é o suficiente depois para te ter um bom resultado se tu não faz na tua casa. Sim. Então eu fazia na escola, eu prestava atenção até nas aulas, mas depois quando eu saí da escola eu vi que não era suficiente ali a base que eu tinha construído, né? Depois quando eu comecei a estudar para concurso público, na verdade eu terminei a escola, né? Já fiz pré-vestibular enquanto eu estava no 3º ano e fui para a faculdade e tudo, mas eu não acho que, por mais que eu tenha sido uma aluna boa, eu tenha
conseguido ter depois aproveitado muito os meus resultados da escola. Eu te entendo, muita gente às vezes pensa isso, né? A pessoa era um bom aluno na escola e isso fez ela passar em concurso. Só que, infelizmente, o nosso ensino, né? Principalmente o ensino público, foi de onde você veio, de onde eu vim também, Sim. eles preparam muito pouco para o que o mundo, né, te cobra, né? O que o concurso te cobra, o que o vestibular te cobra. Infelizmente, aquilo ainda é pouco, né? Sim. Então a gente tem que realmente, a gente aprende a encarar esses desafios quando a gente sai, né? Daquela bolha ali, naquele ambiente escolar, e querendo ou não, a cobrança é muito baixa, né? Sim. E como foi pra ti quando tu saiu, né? Assim, tu disse pra mim, né, algumas vezes, eu ouvi tu falar que tu não teve base, né? Porque Sim. realmente a escola pública, ela não dá essa base pra te ser um aluno competitivo em termos de concurso, em termos de vestibular. Então, quando foi pra ti que tu percebeu, assim, que tu era uma boa aluna, porque pra mim foi um choque quando eu percebi, caramba, eu não sou uma pessoa inteligente, né? Quando a gente sai, encara isso, né? Quando foi que tu percebeu, caramba, que faltava muito pra te ser competitiva nesse mundo aí de provas, de provas e concursos. De provas, nem tanto, porque a primeira prova que eu fiz foi a do vestibular, né? Não passei na primeira chamada, mas depois eu passei, fui chamada ali na segunda chamada, entrei, né? Porque o meu curso que eu prestei não é um curso muito competitivo, né? Prestei cursei História na Unifap, então eu precisava, assim, ter um bom desempenho para passar em História na Unifap. Então eu fiz o pré-vestibular, que também só assisti às aulas que tinham lá, né? Não estudei nada em casa, só assistia também às aulas da escola e passei, né? No vestibular. Foi um vestibular de 2000, para cursar 2013. Então entrei na faculdade em 2013 e para mim, ok, fiz uma prova ali. Então, Tava dando certo, né? não sabia, também não tinha essa noção, não, eu tô boa, eu não tô, não, eu passei. Então, não fiz essa análise. E esse pré-vestibular que tu fez, qual foi? Foi da Unifap mesmo, foi o último ano que teve aqueles foi gratuito da Unifap, sim, né? não foi Enem ainda, né? Que depois do outro ano encerrou esse vestibular e começou a ser só Enem. Não, esse daí eu fiz. E aí passei, tá. Eu falei, não precisei fazer essa análise. Será que eu tô boa, competitiva? Sim. Não. Aí, mais pra frente, só quando eu fui prestar provas, aí eu vi que eu não sabia a língua portuguesa. Não sabia o que era um verbo. Verbo, o que é? Morfologia, classes gramaticais. Eu sabia mais ou menos concordância verbal, né? Porque eu sempre sabia que a gente não podia, sempre soube que a gente não podia falar nós vai. Eles pra falar certo, né? Só pra eu tentava falar certo, né? Às vezes nem sabia a regra, né? Mas sabia que tinha que falar assim. Eu via ali, eu tô escrevendo uma palavra errada. Não, pô, também é feio, né? Eu também tenho nível superior, também não vou ficar escrevendo feio, palavra errada, né? Porque na faculdade a gente tem que escrever, então eu tentava ali seguir as regras da língua portuguesa e tal. Da concordância, assim, pra não ficar feio, entendeu? Mas saber sujeito, verbo, até uma coisa simples, assim, ordem direta. Não sabia nada disso, entendeu? Então eu vi, cara, eu não tive uma boa base. Raciocínio lógico, cara, sem nada, entendeu? Então eu me vi ali naquele momento consciente de que eu não tive base no meu estudo, ali para eu conseguir usar naquele momento, entendeu? E só pra gente não avançar, voltar um pouco mais pra tua infância, né? Sim. Assim. Então, tu sentiu essa importância dessa base, né? Que quem veio de escola pública, acho que a maioria das pessoas que estão assistindo a gente são de escola pública, né? Sim. E elas devem estar sentindo assim também, né? Que não tiveram uma boa educação, mas que isso não é dificultoso, é um passo a mais, é um esforço a mais, mas isso não vai limitar, né? Sim, não é determinante. Não é determinante. Mas ainda sobre ali na tua infância, eu queria explorar um pouco mais sobre como é que era também teu núcleo familiar, né? Como é que foi os teus pais, assim, que tu, antes de chegar, qual decisão tu passou a ter para começar a fazer provas e concursos, decidir, não, quero fazer isso. Entender um pouco mais sobre os teus pais. Tu falou que os teus pais não estudaram tanto, né? Sim. A minha família, ela é muito simples, né? Eu vim de uma origem muito simples. O meu pai, ele é eletricista. A minha mãe, ela trabalhava como doméstica, né? Então, eu inclusive fiz diária já com a minha mãe. Foi mesmo? Saía para trabalhar com ela. Porque assim, Patrick, na realidade onde a gente vive, né, que eu já vivi, é muito comum tu sair para trabalhar com teus pais, entendeu? Meu próprio irmão trabalhou muito tempo com meu pai. Então, é muito comum sair para trabalhar com teu pai. Então, eu já fiz diária com a minha mãe. E eu, desde cedo, fiz muitos trabalhos em casa. Minha mãe começou a trabalhar fora, eu tinha 5 anos de idade. Eu falei assim, não, mãe. Aí ela preocupada, chorando, meu filho. Meu irmão é menor que eu, né? Tenho um irmão mais novo.
Eu falei, não, mãe, pode ir que eu vou cuidar do meu irmão. Então, eu sempre tive muita responsabilidade dentro da minha casa, dentro da minha família, devido a essas circunstâncias, né? Porque a minha mãe saía para trabalhar, meu pai saía para trabalhar, a minha origem mesmo é muito simples, assim, a gente não... me faltava, sabe? O pior dia, Patrick, era quando acabava o gás. Caramba, como é que a gente vai fazer? Nossa, até hoje, quando acaba o gás, eu lembro. Cara, se fosse lá na minha casa naquele tempo, sabe? Ficou aquela ferida, assim. E mesmo criança, tu absorve aquela preocupação, né? Tudo. Já tá com responsabilidade. Meus pais nunca né? chegaram assim comigo pra falar assim, olha, a gente não tem condição. Mas tu acaba observando ali, tipo, a minha mãe teve um tempo que ela trabalhava aqui, próximo de casa. Então, acabou o gás. Vai lá com a tua mãe, que pegar ali, que ela vai pedir uma antecipação do salário dela para comprar o gás, entendeu? Tipo, não tinha naquele momento nada. Aí a gente sempre comprou fiado no mercado. Era sempre assim. Eu nunca fiz, Patrick, feira, supermercado. Eu não ia no supermercado, eu ia no mercadinho aqui perto de casa, entendeu? Então, era realmente muito simples. Faltava, às vezes, assim, eu lembro. E eu não sei, assim, se faltava muito ou pouco, porque a criança, ela não tem muito essa noção, né? Mas eu lembro, na minha infância, tipo assim, já chegou a hora do almoço. Não sei o que vai ter, entendeu? Vai chegando meio-dia, vai chegando 1 hora e tu não sabe o que vai ter, entendeu? E aí meu pai ia falando com a minha mãe pra tentar Dar um ajustar, jeito, né? dar um jeito, emprestar, antecipar ali. Porque como meu pai é autônomo, tinha tempo que ele tinha mais dinheiro, tinha tempo que ele não tinha, entendeu? E aí a minha mãe, é difícil tu se organizar, se programar, se tu tem alguém que tem um dinheiro tão variado. E tu sabe, quanto menos dinheiro a gente tem, mais programada a gente tem que ser, e fica difícil de gerir aquilo ali. Então, eu tive uma educação, assim, uma criação muito, muito, muito simples. Eu usava roupa usada, e para mim Era o normal ali, né? a minha realidade, gente... não sofria, entendeu? Mas assim, eu vejo hoje que eu meio que ficava um pouco constrangida, assim, porque eu era do meu convívio ali que tinha menos, entendeu? Sim. Eu era a mais simples, a família mais simples ali do meu convívio, entendeu? Só que eu tentava lidar com aquilo, porque não são sofrimento, né? Porque também era criança, né? Também não tinha muita culpa disso, então eu não ficava, ai meu Deus, eu sou a que tem menos, entendeu? Mas eu acho que internamente eu meio que carregava um pouco disso, né? Mas mesmo sentia nessa dificuldade. Assim. Mas mesmo nesse cenário, Patrick, eu sempre vi o meu pai e a minha mãe me incentivando muito a estudar. Por quê? Porque meu pai não pôde estudar, né? Porque o pai dele foi embora cedo e a mãe dele tinha 5 filhos. E ele tinha que sair para trabalhar, que era a cultura daquela época. Então, com criança ainda, 5 anos, meu pai falava que 3 anos o menino já trabalhava na roça, entendeu? Então, era a cultura daquele tempo. Era sobrevivência, né? Assim, tinha outra escolha. Assim. Sim, era cultural daquele tempo, não é igual hoje. E ele sempre falava, não, me arrependo de não ter estudado. Eu cresci vendo meu pai falar isso, eu me arrependo de não ter estudado. E eu fui internalizando aquilo, né? A minha mãe também tinha um trabalho muito difícil, Patrick. É muito difícil trabalhar na casa dos outros, sabe? É um serviço assim que não tem realmente, as pessoas não têm respeito pelo trabalho da outra pessoa ali, né? Enfim, e eu via que ela, mesmo naquela situação, ela falava assim, não, minha filha, eu quero que você estude. O sonho dela era que eu me formasse, né? Até hoje eu falo assim, mãe, qual foi o dia assim, que a senhora achou mais emocionante? Quando eu tomei posse ou quando eu me formei? Não, minha filha, quando tu se formou. Aí, anos depois eu perguntei de novo, mãe, mas... Não, mãe, fala sério. Qual foi assim, o mais impactante pra senhora? Não, minha filha, foi quando se formou mesmo. Eu falo, não, mãe, mas eu era lisa naquele tempo. Não adiantou nada, né? Não, minha filha, mas tu usou. Eu falei, como que eu usei a minha gratidão? Não, tu usou. Então, pra eles, assim, realmente o estudo era muito importante. Que eles conseguissem garantir isso pra gente. Então, eles nos incentivavam mesmo a estudar. Estuda. Eles nunca cobraram que a gente trabalhasse, né? Eles nunca cobraram, assim, não, tu vai trabalhar, tu tem que se bancar. Acontecia da gente ter que ajudar eles, né? Por exemplo, a minha mãe vai fazer uma diária. Tinha tempo que ela não conseguia ficar fixa numa casa. Então, ela trabalhava com diária mesmo. E aí, ela ia fazer uma diária. Eu ia lá com ela. E a gente morou sempre aqui, né? A gente já foi lá pro quilômetro 9, pro Coração. A gente pegava 2 ônibus, uma lotação. Pra fazer a diária. Pra fazer a diária, porque tem que chegar cedo. Né? Tu não vai chegar pra fazer uma diária 10 horas da manhã, tu tem que chegar. A minha mãe gosta de chegar cedo. 7 horas ela gosta de estar na casa da pessoa. Então, lá vai. A gente acordava cedo, pegava o primeiro ônibus, lotação. E ia. Mas isso nunca foi uma cobrança. Olha, se sustenta.
ela via isso como uma ajuda, entendeu? Então, era isso. Eu vivia nesse cenário, mas eles incentivavam muita gente a estudar. Era esse ponto que eu queria, né? Que tu sempre falou isso pra gente, né? Que teus pais não tiveram a oportunidade de estudar, mas eles sempre apoiaram o estudo de vocês, né? E viu isso, como tu falou que ela fala que marcou ela se formar, né? Então isso é por isso, né? Porque eles não conseguiram, né? E ver vocês avançando, ver você, né? Se formando. E eu fui a né? primeira pessoa a se formar da família. Então, tipo assim, querendo ou não, é uma mudança, assim, né? É um impacto, né? Que quem não estudou, né? Ver a primeira filha formada, então... eu acho bacana isso, que os pais têm muito isso, né? Eles querem dar pra gente o que eles não tiveram e teus pais, mesmo sem ter conseguido, né, se formar no ensino médio, te incentivaram, mas você não teve... hoje você é uma referência no serviço público, né? No mundo dos concursos públicos. Mas você, naquele momento, você não tinha nenhuma referência nesse cenário do concurso público, não. Não tinha. Ou tinha um familiar, ninguém ali que era servidora. Não. Na minha família, a gente não tem servidor público. Teve algumas pessoas, quando a minha mãe trabalhava na casa da pessoa, né? Já foi servidor, mas eu não tinha tanto contato com as pessoas onde a minha mãe trabalhava. A gente tinha uma amiga da família, que ela trabalhava no corpo de bombeiros, e aí ela era bombeira. Aí eu cheguei com ela e falei assim, o meu sonho é ser bombeira. Aí ela falou assim, sabe nadar? Eu falei, não. Aí ela falou, tem que saber nadar. Eu falei, então não vai dar pra mim. Já te contou. E eu nem quero aprender a nadar. Então, eu falei, não vai dar pra mim, que eu tenho fobia com água, bombeiro eu não vou ser. Mas sabe uma coisa que acontecia, Petri? Eu passava muito ali na frente, eu não sei se tu lembra, a Polícia Federal antes era ali no antigo prédio onde é o DENIT. Lembro. E eu falava assim, não, eu vou passar, eu vou trabalhar aí. Na Polícia Federal, eu não sabia nem o que era. Tu não sabia nem que era Polícia Federal. Não sabia nem o que era, porque quando eu, né, pelo menos, imagina, só era criada aqui. Eu ia lá no centro, não sabia qual órgão era qual, né? Eu olhava lá só, não, esse prédio aí é bacana, vai trabalhar aí. E a minha mãe uma vez trabalhou para um policial federal também, né? Então, eu falei, não, o cara vivia muito bem, né? Para mim ele já era assim rico, né? Então eu falei, não, aí eu vou trabalhar aí. Mas não sabia nem o que era Polícia Federal, que era edital, que tinha que estudar para trabalhar ali. E segui a minha vida, né? Fiz a minha graduação. E esqueci, serviço público. E quando passou a querer, realmente, você fez assim, não, o serviço público é uma possibilidade e eu quero isso pra mim. Quando foi que surgiu na tua vida? Quando eu ainda era criança, né? Na minha fase de adolescência ali, eu coloquei uma meta. Eu falei assim, eu quero ganhar 10 mil reais. 10 mil reais, porque eu não quero viver igual os meus pais vivem. Então, eu quero viver melhor que eles, eu quero ganhar 10 mil reais. Então foi essa meta que eu coloquei. E aí eu cursei história, e lá dentro da história, era lá que eu ia fazer carreira, porque eu não via oportunidade. O meu olhar, ele era muito ali, fechado ali no que eu estava fazendo. E eu escolhi, eu acho, história, porque eu convivo ali na escola. Era a profissão que eu tinha mais contato, né? Professores, né? Com professores. E aí eu falei assim, não, eu tô aqui na história, então como é que eu vou fazer para ganhar 10 mil reais? Aí eu falei, não, vou ter que fazer mestrado, doutorado, pra ganhar 10 mil reais. Eu nem pensei, eu falei, não, é muito tempo, mas é o que tem. Dentro das circunstâncias eu vou ter que fazer. Vou conseguir alcançar um objetivo para ir daqui, né? Era uma estratégia. Eu vou me formar e vou fazer meu mestrado. Aqui na Unifap tem mestrado, doutorado, não sei nem onde é que eu vou fazer, porque tem aqui. Um passo de cada vez, né? Depois te digo. Mestrado a gente vai garantir e tal. Aí, eu falei assim, não, vai ser isso. Eu quero ganhar 10 mil. Eu não lembro, assim, a idade que eu tinha quando eu defini isso, né? Mas eu já tinha certo isso. E tracei esse plano, né? Aí, em 2016, isso eu estava quase me formando, porque eu entrei em 2013. Em 2016, eu conheci o Pietro. Aí conheci o Pietro, a gente começou a namorar, ele falou assim, pregou a palavra do concurso público pra mim, né? Tinha acabado de entrar na Unifap como servidor, e ele falou assim pra mim, olha, tu quer ganhar 10 mil, né? E hoje eu vejo que ele tá achando assim, absurdo o meu plano, né? Mano, tu vai demorar 10 anos pra te ganhar isso. Mestrado e doutorado demora muito, né? Sim, ixi. Aí ele falou assim, eu tenho um amigo. Ele lançou essa pra mim. Eu tenho um amigo... Ele rodeando pra falar, não falar na cara, né? Não, ele falou na cara, mas ele distorceu um pouco a conversa, porque ele falou assim, eu tenho um amigo que em um ano, ele tá agora aí como analista,
tá ganhando 10 mil em um ano. Tu vai demorar uns 8 anos pra chegar nesse teu salário que tu quer ganhar, porque tu nem formada ainda. Eu falei assim, é igual, mais um ano. Eu tava calculando daqui a 6 anos, né? Cara, fica... É uma proposta tentadora, né? Eu falei, não, eu não sei muito bem o que ele tá falando, mas um ano eu acho que tá compensando, né? Caraca, um ano. Aí tá, e ele foi falando, porque a gente nunca conversa com a pessoa de primeira, né? Aí ele foi falando. Aí ele entrou na minha cabeça. Aí tá. Isso, Pedro, que a gente se conheceu ali em abril, ele começou a falar essas coisas, né? Aí em setembro eu decidi, não, vou estudar para concurso público. Aí eu cheguei com a minha mãe e falei que ainda não trabalhava, né? Porque eu fazia faculdade de manhã, a minha graduação era de manhã, aí eu não trabalhava. Aí eu falei assim, mãe, mês que vem eu quero começar a estudar para concurso público. Tem como a senhora pagar um cursinho para mim? Aqui na BR tinha um cursinho presencial. Eu quero estudar aí. Eu vou fazer cursinho aí que eu vou começar a me preparar para concurso público. Isso não tinha nenhum edital publicado, não tinha nada, né? E aí foi aí que eu comecei a minha trajetória para estudar para concurso público, lá em outubro de 2016. Aí, tu lembra para qual concurso tu estava estudando, assim, especificamente? Tu já tinha algum em mente, assim, vai sair esse ou não? Então, como era uma turma pré-edital, não tinha edital lançado. Aí eu cheguei lá no Mérito, que era onde eu fiz o meu cursinho presencial, né, que nem existe mais hoje. E lá tinha as opções, olha, tem a turma carreira policial, tem a turma tribunal, qual é que tu quer entrar? Aí isso, já tava o burburinho que ia sair o concurso da polícia militar, polícia civil. Aí eu falei assim, não, vou entrar na turma carreira policial. Entrei na turma carreira policial, mas não tinha nenhum concurso assim específico ainda, porque eu tava conhecendo, sim, né? Eu acho que quando a gente não conhece, tu fala, não, vou estudar para concurso, qual é? E aí, é esse daí que eu vou fazer. Aí o que ia sair era da Polícia Militar e da Polícia Civil. Aí, mas era turma genérica ainda, carreira policial. Aí eu entrei nessa turma. Aí depois de começar a estudar, veio a primeira prova. A primeira prova foi esses dois concursos, Polícia Civil e Militar. Foi. Aí eu fiquei estudando, não parei, continuei. De outubro até, eu acho que foi no meio do ano que saiu, ou foi a prova no meio do ano, acho que foi a prova no meio do ano. Não demorou uns 6 meses e saiu o edital, foi publicado o edital da Polícia Militar e também da Polícia Civil, né? Primeiro veio a prova da Polícia Militar, depois da Polícia Civil. E aí foi o primeiro golpe. Primeiro baque ali, já aí, reprovei já nas duas, seguida, pá. Aí podemos dizer que foi aí que veio essa... E caiu a ficha de que seria mais difícil do que tu estava imaginando ou não? É, que foi tão... Porque a gente não espera, né? Eu, pelo menos... Tu pensou ali, tu pensava assim, como foi esse teu início? Tu pensou assim, não, vou estudar com concurso da Polícia Militar e Polícia Civil, tu acreditava assim, não, acho que eu consigo passar, ou não? Tu tava meio desanimada, não, tava confiante ou não? Quando eu comecei a estudar, eu te falei que eu percebi assim, fui estudar língua portuguesa, eu não sabia a verba, eu falei assim, epa, eu acho que não vai ser um ano, entendeu? Ali eu já percebi, sim, entendeu? Porque eu fui muito consciente também. Eu sou muito realista ali com as situações quando elas acontecem. Quando eu tô vivendo ali a situação, eu sou muito realista. Então eu observei, eu falei assim, cara, eu nunca estudei. Eu vou parar agora para estudar na minha vida. Então eu já tô ali muito mais atrasado que as pessoas, que a gente sempre se compara, né? Eu falei, não, eu nunca estudei. Então agora eu vou começar do zero aqui. Aí eu tive essa consciência. Então eu não falei assim, não, nesse eu vou, não, eu tenho que passar nesse, senão acaba a minha vida, eu vou criar essa expectativa. Não, eu ia consciente. Foi consciente, disso, né? Tu mas começou, aí tu viu que tu já analisou ali no começo e falou, cara, isso aqui eu vou precisar de mais tempo do que eu tava imaginando, sim, mas tu decidiu que tu ia seguir esse caminho, mesmo que demorasse mais do que tu tava imaginando, tu ia para esse caminhado. Porque era muito novo para mim. Eu não entendia nem muito bem ali os cenários dos concursos, complexidade, materiais, Pedro, que não era igual hoje. Hoje a gente tem mentoria, entendeu? O Instagram tá muito difundido sobre o estudo para concurso público, né? O acesso à internet não era como era hoje. Entendeu? Que hoje em dia tu entra na internet e é milhares de informações. Eu não tinha acesso assim a muitos materiais, eu não tinha acesso direito à resolução de questões e na verdade também nem sabia fazer, entendeu? Então o meu estudo ele era assim meio
meio perdida, eu tava me encaixando, sabe? Parecia que eu não sabia muito bem ali o que eu tava fazendo. Por mais que eu estudasse muito. Depois que eu decidi, olha, eu vou estudar. Lá em outubro de 2016, quando eu comecei, eu já fiz o máximo que eu sabia que eu tinha que fazer. Só que eu não sabia muito bem estudar. Então, eu tinha consciência disso. Eu falei, mano, eu tô meio perdida aqui. Então, vai demorar ali, eu acho, um pouco ali pra me situar. Mas o que acontece? Falaram assim, não, mas esse concurso aqui veio muita piada eficaz na minha cabeça, né? Não, é muita vaga, tu vai passar. Não, tenho certeza. Tu tá apreensiva em meditar já. Assim, né? Só na pressão ali, meu Deus do céu. Cara, eu falei, rapaz, não sei se eu vou passar, não. Não, é muita vaga. E depois da prova? Não, essa prova foi muito fácil. Meu Deus! Pior coisa, aquele cara escutar isso. Eu só calada. Não foi Quando- fácil que eu não passei. Aí parece que dói mais, né? Eu falei, não, bicha. Aí foi pior, né? Depois da prova. Que eu Aí falei, veio esse depois- baque. Foi. Aí, mas tu não parou, continuou estudando para Não, concurso público, aí né? eu acho que foi um momento importante, porque chorei. Falei, eu não passei, não quero falar com ninguém, ninguém fala comigo, ai, quem me excluiu do mundo. Não, esse daí foi o primeiro, assim, que eu chorei mesmo. Foi um baque mesmo. Não, eu não passei, porque o que acontecia, Patrick? Eu estudava muitas horas por dia. Então eu estudava, só que eu não sabia, não tinha estratégia, eu só ia lendo material. Eu acho que naquele tempo, Patrick, eu não via nem o edital, não sabia nem direito o que caía, eu saía estudando, eu queria voltar no tempo para ver hoje o que é que eu estudava de fato. Estudar sem o edital, sem saber o que está no edital. E aí, nesse momento, depois da minha reprovação, eu já fiz uma análise. Falei assim, olha, o que eu estou fazendo aqui não dá para eu continuar fazendo. Então, foi nesse momento ali, foi um momento muito decisivo, que é onde muitos param. Pô, eu reprovei, não é para mim. Não, eu analisei, até porque o que eu tinha a perder? Nada, né? Tinha nada a perder, porque eu pensava, pô, se eu não estudar para concurso público, eu vou ter que trabalhar aqui nas lojinhas do Novo Horizonte. Porque eu vou fazer o quê? Né? Eu não sou formada ainda, tenho que me formar, até vir um concurso da educação. Se eu for trabalhar em escola também é uma exploração, que o salário é pouco, muito trabalho. Então eu vou ter que me manter aqui. Vou ter que me manter aqui porque... Postar um pouco mais nesse projeto, né? E o Pierre também me incentivava muito. Ele falava assim, olha, faz uma análise do custo-benefício. Se tu parar e tu for para iniciativa privada, depois tu não vai conseguir ali se dedicar como tu tá tendo a oportunidade agora, né? Apesar de que foi muito difícil fazer essa decisão, porque, como eu te falei, a minha família é muito humilde. O dia que acabava o gasto que eu estava estudando, eu falava, caramba, bicho, parece assim que eu sou inútil, entendeu? Porque eu tenho que trazer dinheiro aqui para casa e eu tô aqui estudando, entendeu? Então, não foi uma decisão tão fácil, porque eu também gosto muito de ajudar a minha família. Por exemplo, hoje eu ajudo muito a minha família. Eu pago a energia, eu pago a internet, eu pago o supermercado. Eu ajudo muito eles, então eu sempre me cobrei para ajudar eles, né? Eu até me mantive estudando por muito tempo para poder ajudar eles. E foi muito difícil me manter estudando, porque o estudo tu não ganha nada, né? Tu vai ali só apostando no futuro. Mas foi uma decisão muito, muito importante assim que eu fiz, mas foi difícil. Foi difícil, né? Foi difícil. É como eu sempre falo, o concurso é uma aposta ali que tu tá dedicando tempo que, por mais que a gente saiba que quem estuda, quem se mantém, vai passar, mas aí tu não tem garantia, não é uma garantia, não sabe quando né? vai ser. Aí tua família precisando de ti, precisando de ajuda, e eles acreditando em ti, aí tu já tendo reprovado uma vez, né? Isso parece que pesa, né, pra gente, Não, cara, e meu meu Deus. pai não acreditava em mim. Ele não acredita em não, meu pai não acreditava em mim. Por quê? E eu entendo ele. Eu entendo meu pai, porque não tinha servidor perto da gente. Então, quando tu via um servidor, tu falava, cara, esse pessoal é muito inteligente, cara, passou no concurso público, entendeu? Então, meu pai falava, ih, tu não vai passar não sei o quê. Ele fala. Depois, nunca mais ele falou, depois que eu já passei no primeiro, tá estudando, tá bom, então, entendeu? Mas até eu passar no primeiro ali, eu fiquei ouvindo, não, tu não vai passar, não sei o que, igual peste, não ainda fala que eu não vou passar. Então, era muito difícil, porque tinha tudo isso envolvido. A gente sabe o dia, eu estudo para concurso público, tu sabe o dia que começa, tu não sabe o dia que termina, entendeu? Então eu sabia que tinha essa dificuldade, eu não tinha muitas referências perto de mim, eu pensava que todo mundo estudava demais, então a minha concorrência era muito complicada. E no primeiro concurso eu já reprovei, eu falei, rapaz, não tá muito bom pro meu lado, entendeu? Então foi difícil passar por isso, entendeu? E antes da gente sair daqui, né, desse ambiente da tua infância aqui, né,
Eu queria que tu falasse um pouco do teu local de estudo. Como é que é o teu local de estudo? Porque tem gente que pensa que para estudar precisa ter uma cadeira boa, precisa ter uma mesinha boa, ar-condicionado. Eu deixar uma foto para te passar aqui no vídeo. Eu estudava, Patrick, numa mesa. Essa mesa foi meu avô que me deu desde quando a gente era criança. E eu fiz uma adaptação, coloquei uma prateleira ali embaixo para botar uns livros, que eu não sei. Ah, esses livros eram livros de estudo que eu tinha, que eu peguei do Capi, que é aqui perto de casa. Não, quando eu comecei meu estudo ali, nas primeiras semanas já mandei lá, senador, preciso desses materiais pro meu estudo. Aí deu Constituição, um monte de livro que eu nem estudei, nem usei. Aí botei nessa mesa, aí botava uma toalha para ficar mais bonitinha, assim. A mesa muito... Quando eu era criança que meu avô deu pra minha família. Então era essa mesa, que era a mesa que tinha em casa. E a cadeira de plástico, porque não tinha. E aí, aqui em casa, até meu pai fala hoje em dia, minha filha, como é que tu estudava nesse quarto? Que é muito calor, que o sol bate, Pedro. Eu falava, é mesmo, pai. Porque nem prestava atenção, eu estava tão lascada aqui. Isso daí pra mim era o menor Era de menos, né? Eu botava o ventilador aqui em cima de mim e ia. Mas, Pedro, foi esse cenário, mas eu olhava assim, eu estudava, tinha uma janela assim no meu quarto, e eu olhava ali o céu ali daquela janela e eu falava assim, meu Deus, obrigada. Obrigada por essa oportunidade, por eu estar estudando e me sustenta. Eu sempre pedia sustento, sabe, Pedro? Porque eu acho que tem coisas na nossa vida que elas passam além ali das forças que a gente tem. Porque por mim eu tinha desistido, porque eu não sabia o que eu estava fazendo. Eu tinha um computador velho, Pedro, que meu pai comprou usado, eu não sei nem de onde meu pai tirou dinheiro para comprar esse computador. Comprou caro e era ruim. Não carregava a videoaula. Eu nem estudei por videoaula porque o computador era tão velho que ele não carregava a videoaula, eu só conseguia ler os PDF. Então era tudo assim muito velho que eu usava no meu estudo, entendeu? Não tinha nada assim, nossa, um material bom, material que eu tinha compartilhado, que eu não tinha condição de comprar, não tinha dinheiro, não tinha como. Chegou um momento também no meu estudo que a minha mãe falou assim, olha, minha filha, assim mesmo, eu não vou ter dinheiro para pagar o teu cursinho. Caramba. Aí também, depois eu decidi sair do cursinho, mas nos últimos meses que eu já estava fazendo, a minha mãe também falou assim, olha, minha filha, esse mês eu não vou ter dinheiro para pagar o seu cursinho. Aí eu pedi, Beatriz, oi, querida, você pode me ajudar aí? Só esse mês me prestar esse dinheiro, emprestar como que eu não tinha nem como pagar. Depois da posse a gente resolve. Como se fosse amanhã, né? E aí era isso, meu lugar de estudo, ele era bem simples, bem simples. Eu assistia, quando era videoaula, eu assistia muito no meu celular mesmo. Meu celular é bem simples, mas eu conseguia assistir videoaula no YouTube, que era tão ruim aqui também, a internet do meu bairro não é das melhores, entendeu? Aí eu conseguia assistir umas videoaulas que tinham gratuitas no YouTube, mas no meu próprio computador eu não conseguia assistir a videoaula porque não carregava. Não é fácil, né, Vanessa? Não é fácil, mas eu tentava olhar para além dessas circunstâncias, porque como eu te falei, se eu fosse olhar para aquilo ali, realmente, tu olhar para o problema, ele vai ficar maior. E eu tentava evitar, porque eu tinha que continuar, Pedro. Eu não tinha muita opção. E eu queria dar mais qualidade de vida, não só para mim, mas para minha família também, né? Eu via minha mãe trabalhando. Minha mãe, ela sempre saiu de casa às 6h30, entendeu? E eu falava assim, não, minha mãe saiu, eu vou ter que acordar cedo também para estudar. Porque eu vou estar dormindo, enquanto a minha mãe está indo trabalhar. Falou, não. E a minha mãe, ela sempre foi uma força, assim, uma referência de força para mim. Então, eu tinha também que ser forte e me colocava nesse lugar de não ter essa possibilidade de ser fraco. Então, essa questão dos materiais, lógico que quando tu tem material bom, ótimo, ia ser maravilhoso. Eu queria ter um tablet. Eu nunca estudei com tablet. Eu queria ter um tablet, eu queria ter uma internet boa, fone de ouvido. Eu queria ter tudo isso, mas eu não tive. E também eu não ficava... Mas não botou isso como dificuldade para que tu alcançasse, lutasse, né, pelo que tu queria. Não via isso como um problema, porque eu acho assim, era melhor eu fazer. Se eu ficasse esperando que meu pai comprasse um tablet para mim, e eu nunca fui assim de pedir muitas coisas para minha família, porque eu sei quanto meu pai e a minha mãe trabalhavam. Eu não ia chegar, oi mãe, eu quero um computador novo. Não existia essa possibilidade de eu chegar, mãe, compra um computador novo para mim. Nunca que eu ia pedir isso para minha mãe. Um tablet, meu Deus me livre. Então era aquilo aí que eu tinha, que já era um lucro. Pra mim já era suficiente. E daí, desse período de 2016 até a tua primeira aprovação, foram quantos anos mesmo de estudo? Eu comecei a estudar em outubro de 2016 e em 2018, acho que foi ali para dezembro, a prova do grupo de gestão. Que aí eu fui
aprovada, graças a Deus, né? Porque até chegar a aprovação, ainda teve algumas no meio do caminho, depois da PM e da PC que eu fiz. Aí eu, FAP também, né? aí eu mudei de carreira. Falei assim, carreira policial não vai ter agora no momento. Então eu vou mudar de carreira. Não tá dando certo aqui, eu já reprovei em 2, tá bom já de reprovação nessa carreira. Aí saí da carreira policial e fui pra carreira administrativa. E aí comecei a estudar, Patrick, mas eu estudava muito. Estudava. Em 2018, era assim, comecei a estudar de manhã até à noite. Eu falava, eu vou passar, esse negócio vai dar certo. Aí eu fiz Unifap, eram poucas vagas, não deu pra mim. E fiz IFAM, também poucas vagas. Começou uma época de concurso público, que era poucas vagas. Aí eu falei assim, não vai dar certo nesses concursos, mas eu vou continuar. Aí continuei, fiz esses outros 2 da carreira administrativa e não deu muito certo. Aí veio o gestão governamental, que foi a minha primeira aprovação. Graças a Deus, não estava mais aguentando reprovar. Bora continuar, bora agora mudar de cenário. Então, depois desses 3 anos, né, estudando, aí veio tua primeira aprovação. E a pergunta agora, né, é o que isso significou, né? Como foi para te ver teu nome realmente, depois de algumas aprovações, né, ver realmente teu nome na lista de aprovados agora? Olha, nesse concurso que eu fiz, eu também ali que eu já sabia que eu ia passar, né? Porque lá vem outra vozinha, olha, são muitas vagas. Então, eu já sabia que eu estava no nível que eu ia conseguir passar nesse concurso. Eu fiz para assistente administrativo e analista administrativo também. Mas como eu já estava no nível bom, eu foquei no cargo de analista e ia fazer o de assistente. O conteúdo programático permitia que eu fizesse essa preparação desse jeito, porque era muito semelhante, né? O que acontecia que o de analista tinha alguns conteúdos a mais. Então, eu consegui fazer essa preparação para me preparar para os 2. E aí, para assistente, meio que eu já sabia que eu ia passar. Estava lutando mesmo ali pelo de analista. E aí, me preparei para o de analista e fiz os 2, né? Uma prova era de manhã, outra à tarde. Quando eu fiz o da manhã, eu falei assim, olha, queridos, vou passar mesmo, vai passar. Agora vai. Essa luta vai cessar, porque esse daí eu vou passar. E aí, à tarde eu fiz a do analista. A prova de analista eu já saí assim, de analista eu já não sei, né? Já não sei. Aí tá, fiz a prova, saiu o resultado. Na verdade, fiz a prova, continuei estudando, porque eu não parei durante todo esse tempo, né? Saiu a prova, fui estudando e tá, saiu o resultado. Tinha passado no de assistente e no de analista eu não tinha ficado dentro das vagas. Aí pra mim já não contou muito como aprovação esse aí, né? Anos depois eu ainda fui nomeada, mas aí depois já contou mais ou menos como aprovação, porque pra mim se teve nomeação é aprovação, entendeu? Aí já contei mais ou menos como aprovação, mas aí tomei posse, né, no cargo de assistente administrativo. E aí, pra mim, foi realmente uma mudança de vida, porque foi aí, Patrick, que eu fui no supermercado a primeira vez e fiz uma compra, sabe? Foi, assim, muito marcante pra mim, porque eu comecei a ter experiências que antes eu nunca tive, né? Primeiro mês já comprei um iPhone, já lancei Começou um iPhone. a ter dinheiro, né? Comecei. E pra mim, Patrick, hoje e muito dinheiro, assim, né? Porque eu era lisa, eu comecei a ganhar o primeiro salário. Reais, entendeu? Então, já tava me achando rica. E pra mim, assim, a questão assim, de dignidade, porque imagina, eu tinha algumas crises durante a minha preparação, que eu falava assim pro Pietri, que o Pietri se preparou junto comigo, né? A gente estudou juntos aí durante a nossa preparação para concurso público. E eu falava assim, cara, mas parece que eu não tô vivendo a minha vida, porque os dias são todos iguais, não acontece nada, eu não saio. Porque quando eu não estava estudando, aconteciam 2 coisas. Ou eu tinha que descansar, porque era um cansaço, Pedro, que era a semana toda estudando muito. Cara. Então, era um cansaço assim que já não acabava mais. Ou quando já estava assim, tinha uma disposição, não tinha dinheiro. O Pedro falava, a gente vai sair pra onde se a gente não tem dinheiro? Entendeu? Então, aí, a partir desse momento, aí a gente já começava a sair para uns restaurantes, né? Eu já comecei a ter, assim, uma vivência, assim, muito melhor, né? Já comecei a ir nas lojas, comprar o que eu queria, dava presente para minha família. Então, assim, para mim,
o serviço público, o cargo de assistente administrativa, assim, já mudou, assim, a minha vida, já me trouxe, assim, uma dignidade. Lógico que não é um dinheiro, assim, que tu consegue ostentar e fazer tudo o que tu quer, né? Principalmente mulher é mais cara. É mais cara, tem mais coisa pra comprar, eu queria já comprar a bolsa. Eu estudava e meu sonho já era comprar uma bolsa da Schutz. Tomei posse como assistente, eu já não comprei ainda, porque ainda era muito caro. Não, calma. Continuei com os pés no chão, né? Mas eu já conseguia fazer muitas outras coisas que eu tinha vontade, mas principalmente já comecei a conseguir ajudar minha família. Então, já falei, olha, mãe, não se preocupa que a conta do supermercado eu vou comprar, vou fazer para a senhora, vou pagar para a senhora. Energia pode deixar comigo. Então, que legal. E também, assim, por mais que não conseguisse transformar ali tanto ali a minha vida, mas eu já estava conseguindo ajudar a minha família, para mim aquilo ali já estava ótimo, entendeu? Mas aí eu ainda tinha aquele meu objetivo, né? Se ganhar os 10 mil. Os 10 mil, que ainda não era, ainda era 3 mil. E como foi quando tu falou isso pra tua família, quando tua família soube que tu contar pra eles, né, que eles acreditaram em ti, né? Te apoiaram, né, querendo ou não, lá quando tu tava estudando. E quando foi quando tu contou pra eles, né? Teu pai que tava assim, né? Vanessa, não. Quando tu contou, pai, passei, mãe, passei, como é que foi isso? Não, quando eu terminava as provas, né, a minha família, quando eu saía de casa, eles sempre faziam uma oração. A gente sempre fazia uma oração antes de eu ir, né? Aí quando eu chegava, e aí, como foi? Eu falava, não sei, né? Aí a gente, até sair o resultado, ia falando assim, olha, nesse eu acho que eu vou passar. Nesse eu acho que vai dar certo, né? E a minha mãe, ela é igual eu, assim, muito... sentimental, né? Eu acho que ela ficava muito mal com as minhas reprovações, né? Principalmente hoje que eu sou mãe, né? Eu fico imaginando quanto era difícil para ela. Mas aí nesse eu já falei assim, não, mãe, esse daí eu vou passar. E aí ele falou assim, e aí, já vai começar a trabalhar quando, né? Eu falei, não sei ainda, porque a gente passa, mas demora. Porque eu fiz a prova em dezembro de 2018. Eu tomei posse só em março de 2020, então demorou ainda um tempo, então não foi assim tão rápido. Olha, mãe, passei, vou entrar mês que vem. Demorou assim bastante ainda para eu conseguir entrar, mas foi muito bom assim para nossa família. Para nossa família realmente assim foi um divisor de águas, porque para mim eu tinha esse objetivo não só de melhorar para mim, porque eu acho que para mim, né, pro meu estilo de vida, não faz muito sentido eu mudar só a minha vida. Eu tenho que mudar a vida ali das pessoas que estão ao meu redor. Então, com esse cargo, com esse salário de 3 mil, para mim eu já consegui meio que iniciar ali um pouco do meu propósito com a minha família, de poder ajudá-los. E antes de avançar, assim, eu queria tocar num ponto, né, que chamou a atenção que tu falou, que foi que no começo do nosso vídeo hoje, tu comentou que tu estudava sem nem saber o que tinha edital, né? O que caía no edital. Aí agora, para essa preparação para o grupo de gestão, tu falou, não, eu estudei para técnico e para lista porque o edital permitia. Então já dá para te ver um amadurecimento, né? Que às vezes a gente tem que pegar umas porradas pra gente aprender, né? Tu já teve uma estratégia, dá pra perceber esse amadurecimento na tua preparação, né? Isso eu achei muito interessante também, esse comentou. Sim, porque, Patrick, eu não me permitia continuar errando o que eu sabia que estava errado. Eu, por exemplo, no meu primeiro, eu estudei só no cursinho presencial e em casa. Aí, na PM, na PC, né? Aí eu analisei, não passei, não vou continuar fazendo o que eu estava fazendo. Então, se eu observava que eu estava errando algo, eu não me mantia, não me permitia errando aquilo. Eu falava, não, tem que ver o edital, então eu vou ver o edital. Tem que resolver muitas questões, então eu vou resolver muitas questões. Porque eu acho, assim, que quando a gente é concurseiro, a gente tem que calçar essa linha da humildade. Tem que fazer isso, então faz, não questiona. Tem que ser muito, então é muito. Entendeu? Não tenta diminuir o teu esforço achando que tu vai ser espertão porque tu vai reprovar. Porque enquanto tu não tá fazendo, atalho, né? enquanto tu não tá fazendo, tá querendo ser espertão, tem alguém que tá fazendo. E aí tu tá ficando para trás. Entendeu? Então eu comecei realmente a amadurecer nesse meio do concurso público. E eu falo que quando eu comecei a estudar, eu não sabia muito bem o que eu estava fazendo. É disso, eu não tinha estratégia. Entendeu? Era um material. Eu fazia assim, o seguinte, Petro, que eu tinha material de estratégia, eu lia tudo, depois eu voltava do zero, eu lia tudo de novo, entendeu? Pra querer decorar, né? Eu queria aprender. Eu falava assim, de uma vez, né? Não, isso vai entrar aqui na minha cabeça. Sim, aí eu falava assim, não, Pietro, eu não sei decorar, eu tenho que aprender a cabeça. Eu tenho que aprender, e aí eu queria aprender tudo. Entendeu? Aí, a partir do momento que eu fui ficando calejada, eu falei assim, olha, querida, não dá certo essa estratégia. E aí, sempre no meu pós-prova, eu fazia uma análise.
A semana ali pós-prova, eu fazia uma análise, o que é que eu tinha que melhorar, o que é que eu fui ruim. O edital, ele andava assim debaixo do meu braço. Meu desempenho, eu sabia exatamente qual era o meu desempenho em cada matéria, onde eu tinha que melhorar, qual matéria eu tinha que me abandonar ali, porque eu não ia ter um bom rendimento e não valia a pena. Então, eu andava ali realmente sempre com uma boa estratégia para eu conseguir ter um bom resultado, porque estudar muitas horas sem ter estratégia, já tinha tentado e não tinha dado certo. Então eu sabia que se eu não adotasse uma boa estratégia, não adiantava eu ter bons materiais e não adiantava eu estudar muito, porque eu não ia conseguir ter o resultado que eu queria. Entendi. E agora, avançando, né? Pulando esse ponto, né, do grupo de gestão, foi tua aprovação e tudo que isso significou pra ti, né? Que foi muito legal de escutar. Mas tu não tinha alcançado teu objetivo dos 10 mil reais por mês ainda. Tinha. Aí tu tentou algumas provas antes da LAP, que é teu atual cargo, né? Como foi pra ti continuar, né? Mesmo passando, tu ainda não tinha alcançado teu objetivo, então tu continuou estudando ainda pra alcançar o que tu queria. Sim, eu tomei posse, como eu te falei, em 2020. E o edital da LAP, ele saiu em 2019, entendeu? Caraca. Porque, por conta da pandemia, demorou muito para eu entrar. Mas ele foi publicado em 2019. Ah, sim, eu lembro. Quando eu tomei posse no grupo gestão, a gente teve até um curso de formação. Nada a ver com nada. Eu estava no curso de formação estudando. Eu sumi assim, do nada, a Vanessa sumia na que eu parecia assim, eu acho que as pessoas pensam assim que eu tinha algum transtorno, que eu não sei me relacionar, porque eu não falava com absolutamente ninguém. Eu entrava na sala, ficava assistindo aqui a minha planilha, porque as provas que caíam lá eram do conteúdo, eu sabia que eu ia passar, porque estava fresco na minha mente esse conteúdo. Então eu focava em estudar para a LAP. Naquele curso, eu estava estudando para a LAP, então eu saía, ia lá para... O meu curso foi lá na UEAP, aí eu ia lá para a biblioteca da UEAP, e estudava lá. De manhã eu chegava mais cedo, pegava um ônibus e ia resolvendo questões no ônibus. Então, durante esse curso de formação, me preparava. E aí, era assim, até curioso, porque eu me preparei durante toda a preparação. Eu almoçava lá e para não gastar muito tempo, eu conseguia estudar mais. Todo dia eu almoçava coxinha com salgado lá naquele restaurante lá do lado. Por quê? Porque os restaurantes eram ali pro Vila Nova. Mais longe, eu não tinha tempo para ir lá. E aí eu gastava... Porque no curso de formação a gente já ganhava um saláriozinho lá, metade do salário. E aí eu parava e comprava a coxinha com suco lá no Sarney, né? Sim. Lá no Sarney, que ela só atravessava a rua e eu ia para lá, entendeu? E comprava a coxinha e o suco e estudando, resolvendo questões, entendeu? Então, durante toda essa minha preparação... Logo depois que eu fiz do gestão, já saiu o concurso da LAP. E aí eu comecei a me preparar para a LAP. Só que o concurso da LAP teve a pandemia no meio, entendeu? Porque eu acho que saiu em setembro de 2019. Aí eram 2 fases. Aí eu consegui fazer a primeira fase. Antes da pandemia? Sim, antes da pandemia. Aí a segunda fase ficou nesse acontece ou não acontece, suspende, porque foi muito difícil estudar durante a pandemia, né? Por quê? Porque não saía edital, né? Porque estava tudo fechado, então não saía edital. Aí começou a respingar uns editais, né? E a gente começou a observar que esse concurso da LAP vai demorar, entendeu? Porque já estava o edital foi publicado em 2019, a gente fez a primeira fase, eu acredito que foi antes da pandemia. Aí a segunda, Patrick, foi já em 2021. Foi em 2021. Acho que foi. Entendeu? Foi antes do curso de formação da PRF, né? Foi um pouco antes do curso de formação da PRF, que eu consegui com o Pietri. Aí a gente fez a segunda fase e foi pro curso, entendeu? Então, eu me mantive estudando porque eu já peguei esse edital ali. Era muito bom para mim estudar no edital. Eu conseguia desempenhar muito bem no estudo pós-edital, porque eu pegava muitas horas de estudo e eu já tinha uma boa estratégia. Então, eu já pegava um ritmo bom ali no pós-edital. Então, eu fui fazendo outros concursos, só que aconteceu a pandemia. E aí, suspendeu esse concurso. E não saía nenhum edital, porque a gente não sabia se ia retomar ou não esse concurso da LAP, porque a gente via assim que não tinha muito interesse, porque começou a sair um edital ou outro, só que da LAP eles não falavam nada, né? Deixou ali na gaveta. E a gente falou assim, ó, vai sair o concurso da PF e da PRF.
E aí, a gente vai fazer esse concurso? Da PRF, eu fiz em 2019, que foi o que tu fez, né? Eu fiz, mas só que eu não me preparei muito para ele, porque eu estava no concurso, na preparação por gestão, que foi em dezembro, a prova de 2018. Aí a prova da PRF foi em janeiro, fevereiro de 2019. Fevereiro foi. Foi. Aí eu não me preparei muito, mas eu fui muito bem no bloco das básicas e no bloco do direito. Eu falei, não, pô, eu já tive uma experiência ali com a PRF, né? PF já cai muita matéria que eu nem tenho conhecimento. Então, vou me dedicar aqui para a PRF enquanto está suspenso da LAP. E no último, eu fui bem nos 2 blocos. Agora só falta pegar um bloco que foi trânsito, né? De trânsito. Comia trânsito. Trânsito. Aí chegou a prova, não passei. Quase fechei trânsito, acho que eu errei uma questão. Fiquei com 28 pontos em trânsito. Voei em trânsito. Acertei mais questões que Pietri. Mas não consegui passar. Por quê? Porque eu foquei nesses 2 blocos e veio muito pesado os blocos de direito. E eu não estava esperando. Aí eu acho que na prova eu me desestabilizei e acabei reprovando, acabei perdendo esse concurso. Mas foi assim muito difícil para mim. Por quê? Porque ia acontecer o concurso da LAP. E eu tive essa reprovação no meio do caminho. Na segunda fase, antes da segunda fase da LAP, né? E o que acontece? Eu era muito insegura. Porque por mais que pessoas próximas de mim falassem, não, tu já tá num bom nível, tu já tá muito bem, né? E o Pietro, ele me testava, ele fazia as perguntas assim pra me testar, né? E eu respondia, discutia de igual pra igual com ele. Ele falava, não, tu já tá muito bem, cara, eu conheço pessoas que não estão assim no teu nível, não, tu tá muito bem. Mas eu falava, eu não vou passar na LAP, porque eu reprovei. Pietro, que foi, olha, o Pietro, ele fez o concurso da LAP só por causa de mim, pra conseguir me acompanhar ali na preparação, senão eu acho que eu tinha até desistido, que esse foi o momento ali que eu quase desisti, porque eu reprovei nesse concurso e eu tava muito boa quando eu fiz o concurso da PRF. Eu tava muito, muito boa. Inclusive, eu sempre falo que essa é a reprovação que doeu, assim, nem foi tanto aquela primeira, né? Porque aquela primeira ali, eu tava ali sem experiência, meio perdida. Mas essa da PRF doeu porque eu já tava muito, muito, muito boa, entendeu? Só que aconteceu essa reprovação e depois eu tive a minha prova, né? E aí eu fui, assim, muito cabisbaixa, muito insegura, porque tinha muitas pessoas, assim, que eu acreditava que estavam melhores que eu, né? Porque a LAP já é um outro nível de prova, né? Então, eu fui, assim, muito insegura mesmo para essa prova. Aí foi acontecendo. No meio do caminho, né, dessa preparação que eu continuei, apareceu a LAP, depois apareceram uns outros, por conta da pandemia, é meio truncada essa história, mas é por conta da pandemia, né? É por conta da pandemia. Não, mas sobre a LAP, tu falou que tava insegura, mas tu foi lá, né? Performou bem, né? Tu tirou uma nota, era a segunda fase discursiva, né? Tu foi muito bem na discursiva e conseguiu a aprovação, né? Eu não sei se tu lembra, Patrick, que uma vez tu perguntou assim pra mim, e aí, como foi na LAP? Eu falei assim, eu fui bem, mas eu não sei se vai ser o suficiente, porque... Aí ele falou assim, mas por quê? Tu falou assim pra mim, mas por quê? Eu falei assim, não, porque tem muito... A concorrência já é diferente, gente muito boa, não sei o quê. Aí saiu o resultado, né? A gente tava no curso de formação do Pietri, né? Aí eu tirei 10 no estudo de casa e 10 no outro estudo de casa, né? Fechou, né? Fechei, tirei nota máxima. Mas quando saiu o resultado, eu falei assim, caramba, todo mundo fechou a prova. Todo mundo tirou 10. Pra te ver um nível de insegurança. Que as reprovações, querendo ou não, eu continuei, né? Mas elas vão deixando a gente meio sequelado ali, né? Meio inseguro. Então, por mais que eu tivesse, mas eu também não deixava essa insegurança me paralisar. Eu continuava, entendeu? Eu ia fazendo porque eu tinha aquele meu objetivo ali, mas é difícil lidar com essa parte da insegurança. Eu realmente pensava que eu estava muito abaixo ali dos meus concorrentes. Mas tu viu o resultado e viu que não tava, né? Conseguiu a aprovação e conseguiu bater a tua meta, né? De alcançar os 10 mil ali de salário. E como foi dessa vez agora? De zerar ali, de alcançar aquele objetivo da Vanessa que colocou muito lá atrás e agora ver se realizando. Olha, pra mim foi... Eu acho que o estudo para concurso público, eles nos ensinam muitas coisas que vai além do dinheiro, né? Lógico que o meu objetivo foi completamente do dinheiro e eu não tinha muito essa questão de eu não me identifico. Não, eu ia puramente pelo dinheiro. Não tinha nem paixão por nenhuma carreira. Tem gente que gosta da carreira administrativa, se identifica, tem gente que gosta da carreira policial. Eu estava ali puramente pelo dinheiro, pelo meu objetivo e era isso que eu buscava.
Mas quando eu passei, Patrick, além do dinheiro, eu vi assim algo, não, consegui, sabe? Uma Nossa, realização, tá né? ali, é meu, eu conquistei, é meu no sentido, essa conquista, ela é minha, eu consegui Meu esforço, né? alcançar, cara, porque eu acho que durante a preparação, né, acho que a gente tem muitas dúvidas e a gente não, eu não tinha nenhuma referência ali, né, não tinha ninguém muito próximo ali de mim, que, por exemplo, foi criado no mesmo lugar que eu. Lógico que tem gente que consegue passar no concurso público, mesmo cargo que o meu, por exemplo, e com muito menos esforço, né? Mas essas pessoas eu olhava assim tão distantes, não tinha ninguém ali muito próximo de mim, então eu não tinha ali muitas referências próximas, né? Eu tinha tu, eu tinha o Pietri, mas é diferente, porque eu vi assim, não, pô, a minha realidade é diferente da realidade de vocês, né? Querendo ou não, vocês já são filhos de servidor público, eu não era, entendeu? E isso faz muita diferença, Pedro, que é muito diferente tu vir de um lugar em que tu não tem ninguém ali como referência. E eu falava, não, cara, eu consegui. E pra mim, principalmente sendo mulher, Pedro, é muito difícil a gente se manter assim no estudo, né? E eu não queria depender de nenhum homem, né? Eu não quis ser esposa troféu. Eu falava, não vou ser esposa troféu, eu vou estudar. E foi assim. Seguiu o meu, né? Sim, eu vou conseguir a minha independência. E quando eu olhei os 10 mil, eu acho que meio passa uma história assim na nossa cabeça de, olha, cara, eu consegui, não foi difícil, não foi fácil, mas eu consegui, eu agradecia muito, assim, quando eu vi lá no portal da transparência, meu salário, eu acho que foi até mais de 10 mil, porque junta uns dias, aí junta um monte de coisa, aí foi mais de 10 mil, né, eu falei assim, meu Deus do céu, tudo isso é meu. Aí foi assim, foi realmente muito, muito gratificante chegar nessa etapa. Até hoje eu falo assim, olha, eu tô ganhando tudo isso. Mas também uma coisa que eu sempre falo, não é fácil ganhar 10 mil no serviço público, né? Porque eu acho que as pessoas, elas querem começar já, eu quero ganhar, é quanto que paga esse daí? Ah, só isso, não A pessoa tá desempregada às vezes, né? Não, é difícil, pelo menos pra mim foi muito difícil, para as pessoas que eu conheço também, né? Mas vale a pena, né? Mas vale a pena, vale a pena. E agora, né, a última pergunta antes do nosso encerramento, que deu pra ver, né, quanto tu aprendeu na tua preparação, né, quanto tu evoluiu, quanto tu se testou, e hoje, né, como tu, igual o Pietro, né, se aposentaram, não são mais concurseiros, mas continuam no mundo dos concursos, né? Sim. E como foi pra ti agora, o que significa pra ti agora transformar, né, toda essa experiência que tu teve em ajudar, né, as pessoas que estão começando, que estão trilhando esse caminho, né? Sim, Patrick, quando a gente decidiu ter a mentoria, né, com o Gil Bisurado, eu fui muito relutante. Pediam muito pra gente, né? Primeiro, começou a ter mais visibilidade, né, por conta do Pietri, que o Pietri, quando ele entrou na PRF, começou a ter mais visibilidade, porque não é tão comum ter um amapaense, né, nessa instituição. Então, começou a ter mais visibilidade. E a gente começou a observar que as pessoas, elas não acreditavam, distanciavam muito, e eu mesma distanciei muito, né? Eu distanciava muito. Tu acredita que até eu ir para o curso de formação com o Pietri, eu distanciava muito, eu falava assim, nossa, mas olha só, esses caras são muito inteligentes. Aí eu fui começando a conviver com as pessoas, fui começando a conviver com os próprios amapaenses que estavam lá no curso de formação, com outras pessoas, comecei a ouvir as experiências do Pietri, porque quem está acompanhando o curso de alguém, né, parece que a pessoa está no curso também, né? É uma imersão, né? Também fiquei um pouco imersa nesse mundo e comecei a ver, não, são pessoas normais, pessoas comuns, mas que tiveram uma boa estratégia, fizeram uma boa preparação e estão aqui. E eu quis, né? Eu falei, não, Pietro, é importante a gente passar essa informação para as pessoas, essa visão de que é possível, né? E aí eles começaram a pedir, olha, tem mentoria e tudo. E o Pietro falou assim, olha, e aí, a gente não vai fazer, estão pedindo. E pediam muito mesmo, né? Só que eu fui muito resistente porque é muito sério, né? É muito... Patrick, a minha preparação, assim, parecia que era um ouro. Entendeu? Era algo que eu levo muito a sério. É muito, muito, muito sério. Eu ter essa responsabilidade sobre a preparação de outra pessoa. E saber o quanto isso significa, né, na vida da pessoa. É uma mudança de vida, uma mudança de... É muito decisivo ali naquela preparação. Qual é a estratégia que tu vai tomar?
quais materiais tu vai usar, tudo isso é muito decisivo. E aí a gente tinha uma filha pequena, né? A nossa filha era pequena, a Romana, e eu falei assim, não, eu não quero ainda fazer. A gente vai fazer o nosso perfil pra gente falar, porque a gente não tem informação, e a gente vai trazer essa informação. E até hoje a gente traz muitas informações no Tucuju Bisurado, que nem tem a ver com o nosso produto, mas a gente traz porque a gente se coloca nessa responsabilidade, né, de trazer essas informações para eles. E eu fui muito relutante porque é muito, muito, muito sério, mas aí a gente está hoje fazendo esse serviço, né? A gente já está 2 anos, na verdade, com a mentoria. E a mentoria, ela é o nosso método aprimorado, eu sempre falo para eles, é o nosso método aprimorado. E assim como eu estudava para o concurso, eu tinha essa humildade de sempre procurar o melhor, eu faço isso, eu continuo nesse mesmo estilo de pensamento, de sempre tentar trazer o melhor para eles. E tudo o que a gente tem, tudo que a gente oferece, eu tentar melhorar, porque eu vejo que a preparação, ela é assim. A preparação, ela não é sempre do mesmo jeito, então o concurso público muda e a gente também tem que estar sempre mudando. E eu tento trazer isso hoje para a nossa mentoria. É muito legal ver isso, né, assim, porque essa experiência de quem viveu, né, de quem viveu já, de quem já errou muito, como tu falou, é realmente um ouro para quem está começando, né? Sim. Economiza muitas etapas, né? Claro que não vai ser fácil, né? Ninguém vai entregar a aprovação para ninguém, mas essa vontade de ajudar, essas informações, e também é o objetivo também um pouco do canal, né? De trazer essa realidade, trazer que é possível, trazer que, por mais que tenha diferentes estratégias, mas todo mundo é possível para todo mundo, é difícil também para todo mundo. Sim. E necessita de dedicação. Então, é muito legal o trabalho do Tucuju Bisurado, né? De vocês, do Pietro, e eu tô aprendendo muito com vocês também. E também espero que a gente possa também alcançar mais pessoas aqui, né? Mas ainda não vamos encerramento agora, a gente já vai iniciar o bloco de encerramento. Então, Vanessa, agora para encerrar, né, algumas perguntas. A primeira, eu queria, que a gente sempre está fazendo agora aqui no canal, é que você mandasse um recado, né, para Vanessa, que estava lá naquele quarto que você falou, muito quente, às vezes se sentindo até inútil, né, ali naquele ambiente, sendo seus pais passando por dificuldades e você ali estudando. Qual era o recado que você poderia mandar se você pudesse reencontrar ela ali naquele quarto? O que você ia falar para ela? Eu falar para ela continuar e para ela acreditar, né? Eu tinha muito medo de não dar certo, de não conseguir, né? E queria que acontecesse logo também, né? Que quando a gente está estudando, a gente não quer ficar anos e anos. Isso não foi meu projeto, isso foi uma circunstância que acabou acontecendo. Mas eu queria que eu tivesse mais coragem e tivesse mais fé assim, no meu desempenho mesmo, porque eu acredito e eu vejo muito isso hoje, Patrick, que quando a gente não acredita, não tem jeito, a gente faz menos. Entendeu? Eu estudava muito, eu já te falei, né? Eu falei várias vezes aqui, não, eu estudava muito, muito, muito. Mas se acreditasse mais, eu estudava mais. Eu fazia mais. Tinha um pouco de dúvida, né? Porque eu fazia muito assim, porque eu estudava com o Pietro, né? Não tinha como eu estudar pouco com o Pietro, né? E, pô, eu tava estudando pro mesmo concurso que ele, o cara tava estudando pra caramba! Aí eu tinha que estudar muito também, entendeu? Mas ele sempre queria fazer mais, e às vezes eu falava assim, não, final de semana, nada a ver a gente estudar hoje. Não, se fosse hoje eu ia estudar também no final de semana. Mano, eu ia me sugar mais ainda, porque eu acredito que eu gosto, meu estilo de estudo, ele é muito assim, pesado assim mesmo, de sugação, né? Tem que ser sugado mesmo para poder, eu defendo que tem que ser sugado para poder dar certo. Tem que resolver muita questão, tem que ter muitas horas de estudo. E eu tinha isso, mas eu acho que faltou essa confiança para eu conseguir impulsionar mais essa minha preparação, esses meus resultados e estratégia. Eu ia falar assim, minha filha, para de ler tudo esse PDF, que tu já leu 10 vezes, vai resolver questão. Tá bom, né? Tu já entendeu? Então eu tinha muito medo, porque assim, a gente vem de um ensino em que é um professor ensinando a aula e um material ali para te ler. Eu não fazia muitos exercícios na escola, entendeu? Então eu reproduzia o método de estudo que eu conhecia. Então, meu estudo ele começou a dar certo mesmo quando eu parei de ficar focado 100% nisso e resolver minhas questões. Então, eu ia falar assim, querida, foca na resolução de questões, que isso daí tu já leu, entendeu? Tu já estudou isso, vai pra questão, bora, tá gastando muito tempo aí, entendeu?
Eu ia fazer agora outra pergunta, que era pra te mandar um conselho, né, pro pessoal que também tá assistindo, né? Eu falo pra eles. Mas eu acho que tu já falou, né? Faça questão, você tem mais algum outro. Eu sou a maior defensora da resolução de questões, cara. Porque eu sei como vocês são, vocês gostam. Não, é absurdo o quanto a gente gosta de videoaula, cara. Vocês não têm tempo. Vocês não têm tempo pra ficar assistindo videoaula. Foque na questão. E cada vez que eu vivencio mais essa experiência do estudo para concurso público, né? Porque hoje com a mentoria a gente tem uma visão muito mais ampla da preparação para concurso público. Eu vejo o quanto as pessoas não têm tempo e elas não resolvem questões, né? Elas não resolvem questões. E é gritante, assim, o quanto a resolução de questões faz diferença na tua aprovação e como os aprovados resolvem muitas questões. Então, se eu pudesse dar um conselho para vocês hoje, é que resolvam muitas questões, tá? Não deixa a questão de lado. Eu sempre falo assim, né, que a única unanimidade que existe, tudo é polêmico hoje em dia, né? Mas a única unanimidade que existe no mundo concurso, no mundo geral, é que para passar tem que fazer muita questão, eu digo. Sim, com certeza, com certeza. Com certeza tem que resolver muita questão. E agora, acho que a última pergunta, Vanessa, na verdade é abrir, né, o espaço para te fazer agradecimento, né? Caso você queira agradecer, aproveitar o espaço para agradecer pessoas importantes que foram importantes para você nesse período, deixar aqui aberto para você se manifestar. Tá, eu queria agradecer aqui, deixar um agradecimento público aos meus pais, né? Porque eu sei que não é fácil você ver um filho também nessa situação. A minha mãe falava que ela tinha medo de eu ficar depressiva, que eu só chegava em casa, minha filha, e só te via naquele quarto, tudo naquele quarto. Mas eles foram pacientes com o meu processo, eles respeitaram que eu estava fazendo aquilo ali, então eu agradeço. Eu agradeço muito ali toda essa dedicação que eles tiveram, porque querendo ou não, Patrick, eles não me obrigaram, olha, te sustenta. Eles me mantiveram ali no estudo e eles me incentivaram muito a estudar. E eu acho que isso faz muita diferença, porque a gente vai vivendo a vida, é a primeira vez que a gente está vivendo, a gente não sabe muito bem o que a gente está fazendo. Então, ter essas palavras, olha, estuda, o estudo fez diferença para mim. Eu soube, graças a Deus, ouvir os meus pais, mas que bom que eles me incentivaram a continuar estudando. E até quando dava certo, quando eu reprovava, minha mãe falava, não, minha filha, continua, que uma hora vai dar certo. Não é nesse, mas é no próximo. E com certeza aquelas palavras, elas fizeram muita diferença para que eu me mantivesse estudando. Então, com certeza, o meu primeiro agradecimento é aos meus pais, o Pietri também, que ele esteve comigo, como eu te falei, ele fez o concurso da LAP, a segunda fase ele já tinha passado, né? Ele já estava caminhando ali nas fases da PRF, mas ele falou que ele fez aquele concurso porque ele viu que eu estava quase desistindo da LAP. Então, com certeza, eu tenho que agradecer ele. Todo o nosso método que a gente fez juntos. Então, a gente estudava juntos, a gente sofria juntos, tinha ansiedade junto, tinha medo junto. E depois a gente foi aprovado juntos também. Então, com certeza, teve muito ali a ele por conta desse apoio que ele me deu. Inclusive, as pessoas, elas pensam que eu ficava só apoiando o Pierre. Mas, gente, eu tava fazendo o meu, eu tinha que passar. Entendeu? A gente estava estudando juntos, então não teve isso de só apoiar o Pietri, não. Eu estava estudando até porque, Pietri, eu queria ter essa referência realmente de ser uma mulher no concurso público, principalmente nesses concursos de alto nível que não tem tantas mulheres assim. E agora eu, né, que vou te agradecer, né, e dizer que você já é, né, uma referência hoje no estado, uma referência inclusive para mim. Queria te agradecer, foi muito bom te escutar, né, espero que as pessoas de casa tirem, né, várias lições aqui desse vídeo e pedir também agora, né, de praxe, pedir para as pessoas continuarem acompanhando, né, para ver histórias inspiradoras como a sua, uma mulher que chegou lá com toda dificuldade, mas não desistiu, né? Acho que é isso que chama a atenção na tua história, é essa capacidade de se adaptar e de continuar em frente e passando por todas as dificuldades que a gente tem. Então, esse é o recado e quem ainda não se inscreveu no canal, se inscrevam, curta, comente, compartilha e vamos trazer mais histórias de pessoas tão incríveis quanto a Vanessa e com todos os nossos amapenses que nós temos aqui no estado. Então vocês puderam conferir aí a entrevista com a Vanessa, a primeira convidada mulher do nosso canal e não poderíamos ter começado da melhor forma. A Vanessa trouxe essa força da mulher. Ela mostrou que desde cedo, apesar das dificuldades e de ter tido que amadurecer bem cedo para cuidar do seu irmão com o irmão mais velha, ela não deixou aquelas dificuldades que permearam a sua infância
impedissem ela de sonhar. Ela cedo ali na adolescência ainda, mesmo sem ter referência, sem ter base, sem ter bons exemplos de pessoas que tinham uma boa qualidade de vida, ela se permitiu sonhar e decidiu ainda ali que iria, e colocou, né, como meta, aquela meta de ganhar um salário de 10 mil reais. Ela não sabia ainda como fazer para chegar até ali, não tinha estratégia, não tinha nem muita noção de como fazer para chegar, mas sabia que queria chegar. E ela viu no meio dos concursos públicos uma alternativa para que ela pudesse realizar esse objetivo e esse sonho e ajudar não só a si, mas a sua família também. Mas ela não tinha muita estratégia, mas ela tinha uma coisa, tinha vontade. E com essa vontade que ela teve, ela estudou muito. Mesmo assim, as aprovações não vieram reprovações. Mas assim, ela conseguiu pegar esses erros e esses erros que ela cometeu durante essa primeira preparação e parar e olhar com maturidade para isso e não repetir esses erros novamente e adaptar sua estratégia para que ela pudesse sim chegar à sua aprovação. E hoje ela é analista da Assembleia Legislativa do Amapá e usou essa experiência e usa toda essa experiência que ela teve para ajudar outras pessoas a também alcançarem um cargo público. Então, a principal lição que eu tiro da história da Vanessa é que quando a gente quer uma coisa, a gente não deixa a reprovação nos parar, nos impedir de continuar. A gente para, respira, olha para nossas reprovações, adapta a nossa estratégia e segue em frente com mais vontade e com mais experiência. Então, se você gostou, espero que esse vídeo tenha te motivado a não parar, mas sim continuar com garra e com estratégia para alcançar o seu cargo público. E se você conhece outra pessoa que mereça, que precise ouvir esse vídeo para que também consiga correr atrás de seus sonhos e alcançar seu cargo público, compartilha esse vídeo, se inscreva no canal, comentem e curtam esse nosso vídeo, que nós vamos trazer e vamos continuar trazendo mais histórias de pessoas e de mulheres que inspiram e que possam tocar em você e fazer nascer em você essa vontade, que você acredite que é possível, porque nós estamos vendo aqui nos vídeos que as pessoas são diferentes, elas vêm de realidades diferentes, têm dificuldades diferentes, mas todas elas conseguem alcançar o seu objetivo na base do esforço, na base de pagar o preço. Então, é para mostrar para você que é possível e que em breve você vai estar do lado de cá, do lado dos aprovados.